Olá, vamos começar a nossa aula de dicas para o exame de ordem em relação ao processo civil. Quem vos fala é o professor Renan Tamay, mais uma vez, é um prazer estar com os nossos alunos do Estratégia. Muito bem, vamos começar de plano falando de vários pontos do processo civil. Vamos explicar como isso se dará. Sairemos do início do processo civil, dicas da TGP, e iremos até o final do processo civil com dicas, talvez, das mais importantes que já caíram no exame de ordem, que têm caído em concursos públicos com frequência. Essa é a ideia, esse será o script da nossa conversa de hoje. Bom, a primeira dica que se pode dar, ou seja, recordar, e aqui não é uma dica propriamente, mas é recordar a origem do processo civil brasileiro. É muito importante saber disso, que o nosso Código de Processo Civil de 1973 é um código antigo, um código que foi, à época, editado sob a influência de Alfredo Busaio, então ministro da Justiça e, em certa medida, mentor deste código. Obviamente, é importante recordar também que esse código vem sofrendo uma série de mudanças, transformações, portanto, durante o período. Outro ponto muito importante de recordar, agora sim a segunda dica, é a relação entre o processo civil e a Constituição Federal. Muito bem, esta relação ela é uma relação necessária. O processo civil se relaciona com a Constituição Federal por obrigatoriedade. Primeiro, porque há uma hierarquia das normas. A Constituição Federal, como todos nós sabemos, é a norma máxima de um Estado como o nosso, que utiliza este regime democrático. Assim sendo, o processo civil brasileiro está, sem dúvida, à mercê da Constituição Federal. E por que esta ligação é tão importante, esta relação entre processo civil e Constituição é tão importante? Ela é tão importante que, inclusive, fundou as principais bases do processo civil brasileiro atual. Diga-se que desta relação nasceu, por exemplo, a aplicação do princípio do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, e de uma série de outras situações ligadas a garantias processuais constitucionais do cidadão. É importante recordar, portanto, disso. Esta seria a nossa segunda indicação de recordação. Vamos então direto aos pontos agora. Terceira dica. A terceira dica seria uma dica ligada a um princípio que tem caído muito em concursos públicos e muito no exame de ordem. Já não é de hoje. O princípio do acesso à justiça. Este é um princípio processual constitucional fixado na Constituição Federal que garante a todo cidadão, sem dúvida, o acesso à justiça. E diga-se que este acesso à justiça é um acesso ao poder judiciário de forma facilitada. E também o acesso livre a uma decisão justa sobre o caso concreto. Diga-se que esse acesso à justiça criou no Brasil, inclusive, a grande amplificação das modalidades de gratuidade da justiça e a atuação firme da Defensoria Pública. Portanto, é importante recordar o princípio do acesso à justiça, que nada mais é do que, em verdade, um acesso ao poder judiciário. A quarta dica, bem importante, é uma dica ligada também a um princípio constitucional processual. O princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do controle jurisdicional. Este princípio tem uma grande importância, pois garante ao cidadão o direito de buscar junto ao judiciário a solução dos seus conflitos e não mais dando a autorização ao cidadão para o exercício da autotutela. E neste caso, toda lesão ou ameaça à lesão a direito será, sem dúvida, passível de controle pelo Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário tem esta cláusula em seu favor, como um dever funcional, o de prestar a tutela jurisdicional. Portanto, sem sombra de dúvidas, toda e qualquer lesão a direito ou ameaça a direito poderá e deverá ser conhecida pelo Poder Judiciário e por ele decidida, sendo prestada a tutela jurisdicional específica, evitando-se assim a autotutela. A próxima dica eu lhe convidaria a acompanhar comigo na tela agora, porque ela está lançada em forma de texto e eu vou, juntamente com os senhores, observar o texto e depois disso explicá-lo. Então observe comigo na tela, por favor, o que nós temos aqui projetado. Princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal é o gênero principiológico, superprincípio, do qual
são consectários os demais princípios, como o contraditório e a ampla defesa, por exemplo. Voltem comigo aqui, por favor. Bom, a grande forma de entender este princípio é perceber que ele é o superprincípio. Ele é o grande princípio que dá origem aos demais. Este é um princípio gênero, portanto, do qual os demais são espécies. Os demais decorrem desse princípio. O princípio do devido processo legal, princípio constitucional processual, nada mais é do que a garantia ao cidadão de que haverá um processo com o seu devido curso natural e que este processo respeitará os atos processuais necessários de forma organizada e concatenada para a obtenção de uma decisão justa. Portanto, este princípio do devido processo legal é o grande princípio do processo, diga-se também do processo civil, que garante ao cidadão, sem dúvida, a aplicação desta sistemática processual garantística que busca facilitar a vida do cidadão. Não menos importante recordar o princípio do contraditório e ampla defesa, que estão como consectários deste princípio do devido processo legal. Perceba-se que o princípio do devido processo legal tem origem no sistema inglês do Due of Process Law. O que nós teremos aqui? Uma dupla sistemática garantindo ao cidadão que o seu processo seguirá o script legal. Muito bem, contraditório e ampla defesa, então, consectários do devido processo legal, estão na pauta da nossa próxima dica, dica de número 6. O que é o contraditório? O que é a ampla defesa? Ambos são princípios, espécies do gênero devido processo legal. Nós já vimos isso aqui. O contraditório nada mais é do que a garantia ao cidadão de que ele terá ciência efetiva de que está sendo demandado judicialmente e que poderá contrariar todas as argumentações e a demanda da parte adversa, garantindo a ele a possibilidade de contrariar aquilo que aduz a parte autora, por exemplo. Relembre-se que este contraditório também vem aliado da possibilidade de utilização da mais ampla e qualificada sistemática de defesa. E aqui vem a figura da ampla defesa. Portanto, contraditório é, primeiro, a possibilidade de o réu ter ciência de que está sendo demandado. Segundo, a possibilidade de defender-se. E a ampla defesa, a possibilidade de defender-se e utilizar, em relação a este cidadão réu, todos os mecanismos probatórios e necessários para a sua defesa. Muito cuidado, estes são princípios basilares do processo civil muito importantes. A sétima dica trabalha a jurisdição. O que é jurisdição? Este é o ponto. Muito se diz por aí que jurisdição é dizer o direito. Digamos em certa medida que essa afirmação não é totalmente correta e nem totalmente incorreta. Jurisdição vem da palavra que está juntada, iuris dictio, dizer o direito, mas tome cuidado, é dizer o direito em relação às suas atribuições de competência. Então entenda uma coisa, jurisdição, num primeiro momento, ponto 1, é sim dizer o direito. Ponto 2, em determinada circunscrição, em determinada localidade, na qual aquele agente político, juiz, pode jurisdicionar, dizer o direito. Por isso, o juiz, que é o sujeito que detém a jurisdição e a recebe por ordem da Carta Constitucional de 88, pode dizer o direito em uma circunscrição. Aqui nós temos a figura do juiz natural, importantíssima também, por percebermos que, por exemplo, na cidade de São Paulo, quem jurisdicionará aqui é o juiz lotado para as cidades, as varas de São Paulo, e não o juiz de outro local. Por isso, a jurisdição é dizer o direito, sim, mas em uma circunscrição jurisdicional limitada pela competência. Muito cuidado com isso, meus amigos.
Bom, próxima dica, a dica de número 8, eu lhe convidaria primeiramente, como já fizemos, a olhar o slide comigo e depois disso nós discutiremos e explicaremos essa dica número 8. Então lhe convido agora de plano comigo a observar o slide exatamente na dica 8. O que nós temos aqui? Condições da ação. Preste atenção comigo, eu não vou ficar lendo para você, obviamente, tudo, mas eu quero selecionar a parte mais importante para nós vermos já. As condições da ação. Quais são elas, portanto? A linha A é a primeira, possibilidade jurídica do pedido. Nada mais é do que quando o sistema normativo não proíbe o conhecimento da matéria pelo Poder Judiciário. Segunda condição da ação, o interesse de agir. Nada mais é do que haver necessidade de ou utilidade da atuação judicial na causa. Terceira condição da ação, legitimidade para a causa. O sujeito deve ser legítimo para demandar. Agora volte aqui comigo, por favor. Entenda uma coisa. A ação é um dos mecanismos que transformam uma pretensão em demanda. Recorde-se que a ação ela tem condições específicas, e são estas 3 condições. Caso não haja, por exemplo, uma das condições implementadas, esta ação poderá ser extinta. E isto os senhores já devem ter estudado. E nós recordamos agora. Agora entenda que as 3 condições da ação são 3 mecanismos de controle para saber se esta ação tem viabilidade jurídica. Por isso, a primeira condição é a possibilidade jurídica do pedido. O pedido deve ser possível, o pedido deve ser alcançável e o pedido deve ser passível de ser conhecido pelo Poder Judiciário. Se não for assim, não haverá viabilidade nesta ação. Segunda condição da ação, que é o interesse de agir. Interesse de agir nada mais é do que a necessidade, a utilidade da ação para obter o resultado pretendido. Digamos que a ação, já que nós não podemos mais usufruir da autotutela, ou seja, da autoproteção do direito, já que eu não posso mais, a mando militar ou pela força, proteger o meu direito, eu necessito protegê-lo por via da ação, por meio do Poder Judiciário. Neste caso, para que eu possa fazer uma ação, deve haver interesse de agir. Ou seja, eu devo necessitar, utilizar a ação para proteger um direito que me pertence, que lhe pertence, ou que seja de alguém. Por fim, a terceira condição da ação é a legitimidade. Esta talvez seja uma das mais importantes, porque está direcionada aos sujeitos que podem ou não participar da demanda. Diga-se aqui que a regra é que somente o próprio sujeito, detentor do direito, possa agir em seu favor. Todavia existem exceções, como, por exemplo, no caso da substituição processual, nas quais alguém poderá agir em nome alheio para proteger o seu direito. Aqui é importante recordar que a legitimidade está ligada ao sujeito que pretende demandar. Muito cuidado, meus amigos. Essas são as condições da ação, são muito importantes. E como disse aos senhores, se não forem respeitadas, podem gerar uma extinção do feito. E como se vê, inclusive, sem resolução do mérito. A próxima dica que eu gostaria de fazer aos senhores é em relação à competência. Dica 9. O que é competência? Como ela se divide? É uma dica rápida, não há tempo de estudarmos toda a competência aqui. Mas, entenda uma coisa, a competência ela é uma das decorrências da jurisdição. A competência nada mais é do que um instituto criado para garantir que cada juiz que recebe este poder pela investidura no cargo público possa atuar e jurisdicionar
em determinada localidade. Por isso a competência foi instituída, foi criada, para que houvesse uma separação. Senão todos os juízes do Brasil seriam competentes para processar e julgar todas as demandas de qualquer cidadão, e isto seria inviável. Muito bem, dentro da competência ainda, recorde que a competência é dividida, por exemplo, pela competência territorial, vinculando as ações ao território aos quais podem se discutir determinada questão. A competência pode ser ainda funcional, em relação à função exercida pelo cidadão, pelo sujeito. Se o presidente da República é quem está envolvido em determinada questão, lide. Pela sua função privilegiada, obviamente, o seu foro é privilegiado. E nesse caso, o Supremo Tribunal Federal. Um outro exemplo, a competência também está dividida em relação à matéria. Que tipo de matéria se está a averiguar? Assim como a competência tem duas outras vinculações importantíssimas. A competência pode ser uma competência absoluta, inderrogável, improrrogável e imodificável, bem como pode ser relativa, naqueles casos em que poderá, aqui sim, possibilitar uma certa mitigação. Aqui nascem as incompetências, absoluta e relativa. Muito cuidado com isso, meus amigos. Em relação à competência, de forma rápida, esta é a dica. Muita atenção. Atos processuais. A próxima dica dica de número 10, trabalha os atos processuais. O que são atos processuais? Primeira grande questão é essa. Eu te convido a olhar comigo agora o slide de forma muito rápida, para vermos algumas definições breves sobre esta dica. Me acompanhe, por favor. Como vemos aqui, veja o que se pode dizer do ato processual. O ato processual é a espécie do conhecido ato jurídico, tendo por finalidade instaurar, extinguir, modificar, desenvolver a relação jurídico-processual. E agora só anote ainda aí comigo, continue vendo, que os atos processuais estão divididos em três distintos possíveis atos. Os atos da parte, os atos do juiz e os atos do escrivão ou chefe da secretaria. Agora volta comigo aqui e percebe uma coisa. Ato humano é ato que se dá em decorrência de um agir. Ato processual nada mais é do que um ato realizado humanamente e que tem imbricações processuais. Agora perceba que esses atos podem ser divididos entre três sujeitos distintos, se é que podemos dizer assim. Primeiro, os atos processuais, portanto humanos, mas processualizados, codificados, normativizados, ligados às partes. Me dá um exemplo de ato processual do autor, poderia ser essa a sua pergunta. Ora, vários. Por exemplo, a própria feitura da petição inicial. O depoimento pessoal do autor e todas as outras práticas processuais existentes que estejam ligadas à figura do autor, do réu. A contestação é um ato processual. A confissão do réu em audiência, por exemplo, é um ato processual, bem como meio de prova. São vários os atos processuais do réu. E, por fim, os atos processuais do escrivão ou do chefe da secretaria, que são atos processuais específicos ligados a atividades cartorárias. Exemplo, a emissão de certidão, o recebimento de uma petição. Não menos importante, por fim, são os atos processuais do juiz. Este tem vários atos processuais que estão ligados a ele, como, por exemplo, a condução de uma audiência, como, por exemplo, uma sentença, que é um ato processual. Então, tomem nota que os atos processuais são muito importantes e que estão divididos nessas três relações subjetivas que nós acabamos de ver aqui.
tá bem? Vamos então passar à próxima dica. Eu lhe convidaria a observar comigo a dica de número 11 agora na tela. E nós vamos, a partir dela, já comentá-la. Acompanhe comigo, por favor. Como você pode ver, a dica é sobre a formação, suspensão e extinção do processo. E aqui eu vou te ler esta informação e vou explicar de forma rápida isto. O processo se inicia pela vontade da parte autora, que pela disponibilidade que existe em seu favor, provoca o Poder Judiciário, por meio da ação. Mas se desenvolve o processo a partir do impulso oficial. E agora eu te convido aqui a voltar a conversar comigo. Muito bem. Antes de chegarmos a este ponto da dica, formação, suspensão e extinção do processo são coisas distintas. Formação. Como é que se inicia um processo? Como é que se forma um processo? Ora, pelo princípio da disponibilidade. Para alguns, pelo princípio do dispositivo, da ação, na qual a parte autora utiliza esta garantia que lhe é dada para agir e para, a partir disso, demandar em face de alguém. Veja-se que esta formação se dá pela vontade da parte autora e não do juiz. Porque o juiz estará inerte, somente agirá pela provocação em regra. O que é a suspensão? Já vamos falar do resto da dica, mas antes vamos separar cada um deles para entender. Suspensão. A suspensão é uma das situações criadas pelo Código, que estão ligadas ao processo, que garantem, por exemplo, a pausa da contagem dos prazos processuais e que garantem a pausa do segmento do feito. Garantem que aquele feito será simplesmente já parado, que não seguirá, que não se poderá prosseguir no debate deste feito enquanto não se resolvam algumas questões. A suspensão do processo garante que o processo ficará parado por determinado tempo. Por exemplo, essa suspensão se dará quando nós, por exemplo, tivermos a morte de uma das partes, a morte dos procuradores das partes, por exemplo, inundação do foro, ou situações graves que mereçam esta ocorrência de suspensividade do processo e dos seus prazos. Por fim, a extinção do processo. A extinção do processo é uma ocorrência final que se dá de duas formas. Pelo artigo 267 ou pelo artigo 269. A extinção se dá sem resolução do mérito, quando não há solução efetiva do mérito da causa de pedir e pedidos. Ou 269, com resolução do mérito, quando a extinção do feito se dá por sentença, que define a causa de pedir e pedidos, dizendo ao autor sim ou não, ou parcialmente sim, por exemplo. Esta é a diferença entre cada um deles. Agora entenda uma coisa, que é o que a dica está dizendo. O processo iniciará pela disponibilidade da parte autora e não pelo impulso oficial do juiz. E o processo terá seguimento, sim, pelo impulso oficial do juiz, que coordenará o processo. Não esqueçam disso. Não esqueçam que o impulso oficial do juiz, que é um princípio, só se implementará se houver ação. Se houver antes disso a implementação do princípio do dispositivo ou da disponibilidade, como queiram, da ação. Muita atenção a essa dica. A nossa próxima dica, de número 12, trabalha a antecipação dos efeitos da tutela. Antes de ler comigo a dica, tem algumas colocações feitas em relação a ela. É importante entender que a antecipação dos efeitos da tutela, que está disposta no artigo 273 do Código de Processo Civil, nada mais é do que uma tutela de urgência.
da qual fazem parte a antecipatória e as cautelares. Então nós temos um grande gênero tutela de urgência dividido em duas espécies, antecipatória e cautelares. Agora pensa comigo em uma coisa. Como distinguir a antecipação das cautelares? Nós já veremos isso. Mas o grande ponto não é esse neste momento. Neste momento, o grande ponto é entender o que é a antecipação, quais são seus requisitos. Na verdade, antecipação dos efeitos da tutela nada mais é do que antecipar para já, para agora, aquilo que se obteria ao final do processo. Ou seja, a tutela específica final. Eu posso antecipar para agora o resultado que eu terei daqui a 2 anos, por exemplo? Essa é a grande questão. Posso? Pela antecipação dos efeitos da tutela eu posso, desde que existam requisitos firmes para isso, que são diferentes dos requisitos das cautelares. E é por isso que eu lhe convido agora a olhar comigo a dica e entender como isso se dá. Acompanhe comigo na tela. Estamos vendo a dica de número 12. E a dica se daria desta forma. A antecipação dos efeitos da tutela, modalidade de tutela de urgência, nós já vimos isso, é o adiantamento dos efeitos da decisão final a ser proferida, buscando sempre que possível evitar o dano que sofreria o direito subjetivo da parte. Agora veja os requisitos, continua comigo porque aqui estão os requisitos da antecipação. Assim o juiz poderá, primeiro requisito, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente, para que? Quer dizer que a tutela antecipada pode ser concedida de forma total ou parcial? Sim, pode. Primeiro requisito, então, é pedir ao juiz. Segundo ponto, que não é requisito, é informação, é de que a tutela antecipada pode ser concedida de forma total ou parcial. Volta comigo para o texto, por favor, agora. Os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial. O que é isto? Conceito do que é antecipação. Volta comigo para o texto. Desde que, segundo requisito, existindo prova inequívoca, volta para cá. Primeiro requisito, pedido ao juiz. Segundo requisito, prova inequívoca. E o que é prova inequívoca? Ora, é a prova robusta na qual não há contrariedade. É uma prova inquestionável. Esta é a prova inequívoca. E se eu tiver esta prova, por exemplo, documentalmente formada, eu tenho este segundo requisito. Mas calma que tem mais. Volta comigo para o texto, por favor. Se convença da verossimilhança. Volta para cá comigo. Então, os requisitos são, primeiro, pedido ao juiz. Segundo, prova inequívoca. Terceiro, verossimilhança. Mas o que é verossimilhança? A verossimilhança é a certeza de que a afirmação da parte que pede a tutela antecipada é muito, mas muito verossímil, ou seja, muito similar ao que realmente é verdadeiro. Portanto, se pode observar que aquela afirmação e aquele pedido de antecipação feito, por exemplo, pelo autor, ele tem viabilidade. Isso é ser verossímil. Mas calma que tem mais. Volta comigo para a leitura, por favor, agora. Verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Este é outro ponto importante, o requisito perigo da demora. Está aqui. Se o dano for irreparável ou de difícil reparação, há, sem dúvida, perigo em mora. Perigo na demora. E tem mais, volte comigo. Ou ainda fique caracterizado o abuso do direito de defesa. E se isto também estiver presente na tua questão, não tenha dúvida, há possibilidade de antecipação. Mas há mais um requisito, que talvez seja o mais importante. E, infelizmente, a grande maioria dos candidatos esquece. A antecipação dos efeitos da tutela só poderá ser concedida se ela for
reversível. Se a tutela for irreversível, não tenha dúvida, candidato, não será possível antecipar os efeitos da tutela. Acompanhe comigo agora, de novo, o finalzinho da dica. Veja lá. Por fim, não se concederá a antecipação dos efeitos da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. E volta comigo aqui para a gente encerrar o bloco. Muita atenção. Quando eu falo em reversibilidade, eu falo de que aquela tutela concedida, ela possa ser desfeita. Se isto puder ocorrer, haverá reversibilidade e a tutela antecipada poderá ser concedida. Caso não haja como reverter a situação, ou seja, desfazer a tutela antecipada concedida, não será possível antecipá-la, porque eu não posso buscar a garantia de uma parte em detrimento da outra, sem possibilitá-la voltar ao status quo ante. Esta é a grande pontuação da antecipação dos efeitos da tutela. Nos veremos no segundo bloco com mais algumas dicas. Um abraço do professor Renan Tamayo.